Um filme fazer sucesso por ter um nome grande no lançamento é comum ali na primeira semana, todo mundo quer ver o filme tem um nome muito grande, como o filme Super Mario Galaxy, é um filme que tem um grande nome. O primeiro filme foi um sucesso total, arrecadou aí US$ 1 bilhão, o filme foi um sucesso absoluto, e o segundo filme vinha prometendo muita coisa, né? Continuação de um filme que bateu US$ 1 bilhão, a gente sabe que para um filme bater US$ 1 bilhão, ele tem que ser muito bom. E a continuação, o segundo filme do Super Mario foi o Super Mario Galaxy, que lançou aí no começo do mês, dia 1 de abril, e assim, estão detonando o filme, estão falando que o filme é ruim, no caso a crítica, né? Mas a galera que não é da crítica, os fãs mesmo, a galera assim, normal, estão amando o filme. E assim, é difícil o filme com um grande nome. Pode até ter um sucesso imediato ali na primeira semana, porque assim, o público em si quer muito ver o filme. Até porque um filme com o nome de Mario Galaxy, né? Um filme que é a continuação de um filme de total sucesso que foi lá em 2023, que bateu mais de US$ 1 bilhão, né? Só que assim, para ter essa continuação, depois de toda essas notícias, galera falando que o filme é ruim, isso pode sim bater, causando o filme não chegar a US$ 1 bilhão, né? Com esse momento negativo que o filme tá tendo. E assim, eu posso assistir, eu já posso dar minha opinião, né? Vou tentar ter o mínimo de spoiler, assistir o filme, vou tentar ter o mínimo de spoiler, né? Porque você tem que ver o filme, pô. Na minha opinião, não adianta julgar só porque é crítico. Crítico é assim mesmo, crítico vai criticar o filme, só que assim, o crítico ele não vai levar em conta o que significa o fanservice. O fanservice é o quê? O fã é servido, tudo que o fã gosta vai estar nos filmes. E isso é bom. Você é um fã, você é um cara que gosta, você tem que gostar de ser servido. Tem que ter uma coisa que você gosta ali. Tem filme com fanservice é bom, só que filme com fanservice não agrada a crítica. E na minha opinião é isso que tá tendo em Super Mario Galaxy. O filme é incrível, tem referências para quem conhece o universo do Mario, tudo tem referências. Só que assim, a galera da crítica, ela cobra o quê? Ela cobra o filme ter a montagem, né, de um filme comum, início, meio e fim fechado com uma história incrível. Porque para pensar, se você sai do cinema chorando, o filme é o que? Absoluto cinema. Mas se você sai feliz ali, agradado, sentindo que valeu a pena, achou divertidas as referências que você entende, isso, por que isso não pode ser considerado um filme muito bom? E eu vejo que isso está acontecendo com o filme Mario Galaxy. Então, hoje a gente vai entender o que está acontecendo com o filme, por que que tem essa globalização falando que o filme é ruim? Tá dividida entre a crítica e a galera que gosta mesmo, tá dividido, porque quem foi assistir sem ser da crítica, deu aprovação aí de mais de 90%, falando que o filme tava incrível, quem gosta, né, quem conhece, mas a crítica foi horrível, falou que o filme é ruim, deu nota péssima pro filme, mas vamos entender, porque eu acho que a crítica, ela não olha em si o fanservice, o que deixa a gente assim feliz, e olha, tá ali, tipo, você se sente contente com a referência que fez. Isso a crítica não tá nem aí, ela quer o quê? Uma história. Mas não adianta cobrar um filme do Mario que é feito de um jogo, um filme de um jogo. Não adianta cobrar que tenha uma história com fechadinha, Obra-prima. absoluto cinema, perfeita, que vai fazer você chorar. Por que estão cobrando isso de um filme como o Mario Galaxy? Não faz sentido nenhum, você tá me entendendo? Mas vamos por partes, que só nessa introdução aí eu já fiz uns 4 minutos e meio só falando de introdução. Mas vamos entender por partes o filme. Vamos voltar do início aqui, continuando da ideia que eu botei na introdução do vídeo, que eu comecei no vídeo, né, puxando, e vamos só dar continuidade, que é o que eu disse. Por exemplo,
para um filme grande como como o filme do Mario, que, por exemplo, que em 2023 a franquia fez um milagre, que foi um filme sobre jogo dar certo, né? E assim, um filme que arrecadou US$ 1 bilhão, fez todo aquele sucesso como em 2023. Anunciar uma continuação em si já traz o público em si para a sessão, por exemplo. O filme do Mario Galaxy, que foi esse que lançou agora, dia 1 de abril de 2026, ele no primeiro final de semana já faturou ali seus US$ 300 milhões, que já paga a produção do filme, que foi 110 milhões. Então, assim, não foi, me dizer que isso já não foi um sucesso, já tá errado. E assim, por exemplo, o filme já se pagou. Atualmente, agora, o dia que eu tô gravando esse vídeo, o filme já bateu 600 milhões. Então, assim, o filme que foi produzido com 100 milhões já bater 600 milhões, isso não foi uma perda horrível, igual estão falando. Mas vamos voltar para onde eu disse. O filme ter esse sucesso assim, vale pelo nome, né? Porque o nome do Mario é um grande nome, né? É um grande franquia de sucesso, tanto em jogos, filmes, em qualquer lugar, né? E assim, para o filme ser bem alavancado, ter grande sucesso, pelo menos na primeira semana, é resultado de marketing, né? O quão bom o marketing está sendo sobre o filme. E o filme do Mario, eles fizeram várias ideias de marketing, né? Teve várias coisas ao decorrer desse tempo, desde o final do ano até aqui, teve várias coisas falando que ia ter o filme do Mario, né? O marketing. Teve vários brinquedos, etc. Anúncio. O marketing em si de Super Mario Galaxy foi muito bom, né? E assim, só o nome do Mario já é um nome muito grande, com marketing bem feito. Resultado, primeiro final de semana, mais 300 milhões de bilheteria, né? Só que assim, depois da primeira semana é resultado do boca a boca, né? Por exemplo, um vídeo de opinião, que é o tipo que eu tô fazendo aqui agora. E é isso aí que vai atrair as pessoas que não foram na primeira semana com o impulso do marketing e o nome. É isso que vai atrair as pessoas aí assistir. Por exemplo, se o cara já vê que estão falando muito mal, ele não vai querer assistir o filme, né? E por isso que assim eu falei que é difícil um filme se manter e chegar ao bilhão que eu ia imaginar, Mario, com tanta crítica negativa, né? E assim, o lado dos fãs amou o filme, mas o lado da crítica odiou. Mas assim, vamos entender, o filme Mario Bros, que foi o de 2023, já fez um milagre por ser um filme de jogo, ter feito esse sucesso imenso, 1 bilhão, cara, 1 bilhão em bilheteria é uma coisa assim, inacreditável, incrível. E dando continuidade, o primeiro filme, 2023, é muito bom, tem história boa, a história é simples, você quer cobrar o quê? Filme do Mario. Filme do Mario vai ter história simples. Pô, o Mario é o quê? É negocinho de joguinho, filminho de encanador indo salvar a princesa, né? Não, por que você vai cobrar uma história totalmente fechada, emocionante, incrível, absoluto cinema de um filme, de uma história assim, de dois irmãos encanadores indo salvar a princesa, lutar, magia, etc, coisa, aventura. Por que você cobra isso de um filme assim, né? Não faz sentido. E assim, o primeiro filme foi incrível. Teve história, teve referência, teve uma história simples, mas assim, que bem construída, só para não deixar passar, sabe? E assim, o filme foi um sucesso tremendo, 1 bilhão. E agora em 2026, já onde abril, lançou o Mario Galaxy, que é a continuação, e assim, é a mesma ideia do primeiro. É história simples. Cara, falar que esse filme é vazio é impossível falar um negócio desse. A gente vê o Luigi e o Mario junto, que um monte de gente cobrou no primeiro filme, a gente vê eles mais interagindo junto, a gente vê eles chegando de moto, andando de moto, interação entre eles dois, que faltou um pouco sim no primeiro filme. A gente vê o arco com a princesa Rosalina, só que assim, eu sempre confundo os nomes, né? Rosalina e Rosalina. Mas assim, o filme é totalmente bem construído, o Mini Bowser. Cara, por que estão falando uma coisa dessa, sendo que o filme, ele tá ali pra ser o que ele é mesmo, um filme com muitas referências, pô, teve referências ali aparecendo no decorrer do filme, foi incrível, sim, teve uma história simples, mas, pô, o primeiro teve história simples também, boa e assim, só para não deixar passar, foi um sucesso. Por que o segundo tendo essa mesma ideia não tá tendo crítica? Então, assim,
Na minha opinião, não faz sentido nenhum o que estão falando, até porque é o que eu expliquei aqui. Não tem sentido isso que estão falando. E é isso, eu acho que deu para entender a minha ideia que eu vim trazer sobre o filme Super Mario Galaxy, né? Assim, atualmente ele já está em 600 milhões em bilheteria, só que eu acho difícil bater o bilhão com tudo isso, né? E assim, é isso, né? O filme não é ruim, recomendo assistir, é isso.